A rodovia do silêncio. A estrada 41 corta quilômetros de mata fechada e curvas intermináveis. Quem passa por ela depois da meia-noite costuma dizer que o silêncio é tão profundo que chega a doer nos ouvidos. Nenhum som de grilo, nenhum sopro de vento, só o vazio. Naquela noite, Mauro, um caminhoneiro veterano, decidiu encurtar caminho por ali. Chovia fraco e o farol iluminava uma névoa espessa que parecia engolir a estrada. De repente, o rádio chiou, misturando estática com o som de uma mulher sussurrando. "Você tá me ouvindo agora?" Mauro olhou em volta, assustado. Girou o botão do rádio, mas o chiado continuava, cada vez mais alto, até que a voz se transformou em um grito. Ele desligou o aparelho e seguiu viagem, o coração acelerado, as mãos tremendo no volante. Alguns quilômetros à frente, o caminhão perdeu força. Mauro estacionou e, ao olhar pelo retrovisor, viu o banco de trás ocupado. Uma mulher pálida, de olhos completamente pretos, sorria para ele. O rádio se ligou sozinho. A voz disse calmamente: "Agora você me ouve." Na manhã seguinte, o caminhão foi encontrado parado no acostamento, o motor ainda funcionando. Mauro desapareceu. No volante, havia marcas de mãos queimadas, como se alguém tivesse segurado o fogo. O passageiro da madrugada. Eduardo trabalhava como motorista de aplicativo e sempre preferia as corridas noturnas. Menos trânsito, menos conversa. Certa madrugada, recebeu uma chamada para uma estrada rural, quase sem iluminação. Quando chegou, uma mulher esperava sozinha, vestida com um longo vestido branco, encharcado pela garoa. Ela entrou sem dizer palavra e o GPS marcou cemitério municipal. Durante o trajeto, Eduardo tentou puxar conversa, mas ela só olhava para a janela. O vidro mostrava seu reflexo, mas o reflexo sorria, mesmo quando o rosto real permanecia sério. Ao se aproximarem do destino, o GPS falhou e o carro começou a perder força. Eduardo se virou para perguntar se ela sabia o caminho, mas o banco estava vazio. No assento, havia uma flor úmida, um crisântemo e um bilhete molhado, escrito com letra trêmula: "Obrigada por me trazer para casa." No outro dia, Eduardo voltou ao cemitério, curioso. O segurança o levou até uma lápide antiga, coberta de musgo. O nome era Beatriz Duarte, falecida há exatamente 20 anos, em um acidente de carro, na mesma estrada onde ele a buscou. A parada fantasma. Um grupo de 4 amigos voltava de uma viagem de fim de semana. A gasolina estava quase acabando quando viram um posto velho à beira da estrada, cercado de mato alto e letreiros apagados. Mesmo assim, resolveram parar. Um frentista apareceu, pálido, com um olhar distante. Ele encheu o tanque e, antes de sair, disse em voz baixa: "Não saiam do carro até o amanhecer." Riram. Acharam que era apenas uma piada. Mas, com fome, foram até a loja de conveniência. As prateleiras estavam cobertas de poeira. Quando chamaram pelo atendente, ouviram um som de passos atrás das geladeiras, mas ninguém apareceu. Na volta, o frentista estava parado no meio da pista, observando-os com olhos vermelhos brilhando no escuro. Assustados, entraram no carro e aceleraram. O velocímetro subiu, mas a estrada não mudava. O mesmo trecho se repetia, o mesmo letreiro, o mesmo posto. Depois de horas tentando sair dali, o dia amanheceu de repente, e o posto simplesmente sumiu. Dias depois, ao contarem o ocorrido, descobriram que aquele posto havia pegado fogo nos anos 80. Nenhum funcionário sobreviveu. Desde então, motoristas afirmam ver o mesmo frentista, tentando avisar os vivos para não pararem. O caminhoneiro sem rosto. A BR-232 é conhecida entre os caminhoneiros por um fenômeno que eles chamam de o comboio do silêncio. Motoristas que viajam sozinhos juram que um caminhão preto surge no retrovisor, Moses sem faróis, sem placa e sem som. Felipe, um jovem entregador, achou que era lenda até ver o caminhão em uma madrugada chuvosa. Ele acelerava, o caminhão também. Tentou sair da pista, mas o veículo continuava colado atrás dele, como se flutuasse. Então,
O rádio começou a chiar e uma voz sussurrou: "Não olhe para trás." Mas Felipe olhou. O caminhão emparelhou com o dele. Dentro, o motorista não tinha rosto, apenas uma boca gigantesca aberta em silêncio. A cabine parecia iluminada de dentro para fora, com uma luz cinza e fria. Felipe freou, correu para o mato e se escondeu até o amanhecer. Quando a polícia chegou, o carro ainda estava com o motor ligado. No vidro, havia marcas de mãos sem dedos, e o cheiro de ferrugem tomava o ar. O último pedágio. Um casal viajava para o interior numa madrugada fria, quando avistou um pedágio iluminado à frente. As cabines eram brancas e brilhavam com uma luz forte demais para aquele horário. O homem que os atendeu parecia pálido, quase transparente. Ao entregar o dinheiro, ele segurou firme a mão da mulher e disse: "Vocês estão mortos, voltem." O motorista riu nervoso, pisou no acelerador e seguiu. Poucos minutos depois, viram outro carro igual ao deles, destruído no acostamento. Quando se aproximaram, o sangue gelou. Lá dentro estavam eles mesmos, imóveis, com os olhos abertos. O homem tentou frear, mas o carro passou direto pela cena, como se atravessasse o ar. Olharam pelo retrovisor, e o pedágio havia desaparecido. No lugar, havia apenas uma estrada coberta por névoa e um letreiro apagado dizendo: "Pedágio encerrado desde 1999." A estrada do farol apagado. Pedro era fotógrafo de viagens e gostava de dirigir de madrugada, aproveitando o silêncio e o asfalto vazio. Numa noite fria, decidiu pegar uma estrada velha no interior, conhecida apenas como Rodovia das Almas, um nome que ele achava engraçado, até demais para ser levado a sério. Às 3 da manhã, o farol do carro começou a piscar. Primeiro um, depois o outro. O motor engasgou e Pedro encostou o veículo. A estrada estava envolta em uma névoa branca e espessa, que parecia se mover sozinha. Quando abriu o capô, ouviu passos. "Tá tudo bem?" perguntou uma voz rouca. Um senhor se aproximou, vestindo uma jaqueta velha e carregando uma lanterna. "Você quebrou aqui? Tem uma oficina a poucos quilômetros, posso te guiar." Pedro hesitou, mas aceitou. Ligou o carro e seguiu lentamente atrás do homem, que caminhava na frente com a lanterna acesa. A estrada parecia se repetir, as mesmas árvores, as mesmas curvas. O marcador de combustível caiu rápido demais e Pedro começou a desconfiar. Quando olhou novamente, percebeu que o farol do carro estava apagado, mas a estrada continuava iluminada, como se a luz viesse de cima. O homem virou o rosto e Pedro notou que não havia olhos, apenas buracos fundos, escuros como carvão. Ele acelerou em pânico, passou por cima de algo e continuou dirigindo até sair da neblina. Ao parar o carro e olhar para trás, não havia mais estrada, apenas um campo vazio, coberto de cruzes de madeira. No dia seguinte, voltou com a polícia. Eles disseram que aquela estrada estava desativada há mais de 20 anos, e que os moradores antigos a chamavam de Estrada do Farol Apagado, porque, segundo as histórias, os espíritos de motoristas mortos guiavam os vivos para o mesmo destino. Na câmera de Pedro, a última foto registrada mostrava o homem da lanterna, parado atrás do carro, sorrindo. E o reflexo do vidro revelava outra coisa. No banco do passageiro, alguém o observava, com 2 buracos negros no lugar dos olhos. A encruzilhada da névoa. A estrada velha de Santana é conhecida por suas curvas e pela neblina espessa que surge sempre no mesmo ponto, uma encruzilhada sem sinalização, cercada por árvores retorcidas. Quem passa por lá jura que o GPS enlouquece e o tempo parece parar. Camila voltava de uma viagem ao interior, sozinha, tarde da noite. O rádio tocava baixo e o único som constante era o dos pneus cortando o asfalto úmido. Quando a neblina surgiu, ela diminuiu a velocidade. O GPS começou a recalcular sozinho, mudando a rota de forma confusa. Vire à esquerda. Faça o retorno. Continue por sempre. Camila riu nervosa, achando que o aparelho estava com defeito, mas quando olhou pelo retrovisor,
Viu algo que fez seu corpo gelar, uma figura parada no meio da estrada, coberta por um manto preto imóvel. Ela desviou rapidamente e acelerou. A névoa ficou ainda mais densa, e a estrada começou a se repetir. Passava pelos mesmos galhos, as mesmas marcas no chão, o mesmo letreiro caído. Tentou ligar o celular, mas não havia sinal. Então, à frente, viu um carro parado com o capô aberto e uma mulher acenando desesperada. Camila parou. Você pode me ajudar? Meu marido foi pedir socorro e não voltou. A mulher tremia, com o rosto pálido e um corte profundo no braço. Camila desceu e olhou o carro. O motor parecia queimado. Dentro, no banco do passageiro, havia um celular, mesmo modelo que o dela, sumacou no foto da própria Camila na tela de bloqueio. Assustada, ela deu um passo para trás. A mulher começou a rir, um som seco e sem emoção. Você demorou para voltar. Camila correu para o carro, mas o motor não ligava. Olhou para o espelho Mário e viu a mulher sentada no banco de trás, os olhos completamente pretos, o sorriso aberto até as orelhas. A última coisa que ela ouviu foi o GPS dizendo, num tom metálico e frio, recalculando rota para casa. Na manhã seguinte, um policial encontrou o carro de Camila tombado no acostamento. O GPS estava ligado, mostrando o mesmo ponto da encruzilhada, e no histórico de voz, havia uma gravação. A voz dela dizia, sussurrando: Não entre na névoa.